Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Conquistar. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, atuo nas escolas Ruth Prestes e Arthur Amorim, da coordenadoria 6. E antes de nós aprofundarmos aí o nosso gabarito, siga as nossas redes sociais, Conquistar, ok? Não se esqueça de fazer o seguinte, registrar este momento e colocar a hashtag Conquistar22. Também não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais, @professora Milena Maranhos. E o nosso episódio é o 3.4, ok? Variação linguística. E o nosso detalhamento, os tipos de variação linguística. Agora sim, vamos para o nosso gabarito comentado. Gente, vamos lá então fazer a questão de número 1, que é do Enem 2021. Diz assim o texto: os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você. Então aqui nós percebemos o seguinte, que um homem de 78 anos deveria ser tratado por senhor, mas os alunos o tratam por você. Diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade, inconcebível em seus tempos de estudante. O você, porém, não reinará sozinho. Continuando. O tu predomina em Porto Alegre e convive com você no Rio de Janeiro e em Recife. Enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. Então aqui nós percebemos o quê? O uso do pronome tu e o uso do pronome você a depender do estado do Brasil. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária. Quase todas de poetas políticos e outras personalidades do final do século XIX e início do século XX. Continuando, o comando da questão é o seguinte: no texto constata-se que os usos de pronomes variaram ao longo do tempo e que atualmente tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela o quê? Então, vamos observar o comando da questão que diz assim, que o uso dos pronomes estão variando ao longo do tempo. Inclusive, o texto mostrou isso. E atualmente tem empregos diversos, ok? Inclusive, o que era informal passou a ser utilizado no dia a dia, virando até um pronome mais formal. Então, leiamos as alternativas. Esse processo revela que, letra A, a escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome? Aí fica a indagação. Letra B, a possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua? Vamos para as próximas alternativas. C, o pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Letra D, a ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre os níveis de formalidade. E a letra E diz, o emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. A pergunta que eu faço a você, qual é o gabarito? Sendo assim, vamos verificar. O gabarito é letra B, por quê? A gente vai já verificar o gabarito comentado e aí você vai entender por que letra B é o gabarito. Mas veja o que diz a letra B. A possibilidade de se usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Não sei se você realmente percebeu na leitura do texto o seguinte, caracteriza a diversidade da língua. Tanto que os pronomes são utilizados a depender do estado brasileiro, eles eram utilizados de uma forma antigamente e agora são utilizados de outras maneiras. Então vamos lá o gabarito comentado. Por que não pode ser a letra A, professora? Em nenhum momento o autor do texto afirma isso. Afirma o quê? A escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Não, se nós percebermos aqui o texto, ele está falando que, a depender do estado brasileiro e não da idade. Letra B é a correta, pois o texto mostra que há duas variantes, nós vimos isso durante o texto,
Ó, mostra que há duas variantes, nós vimos aí o conceito de variantes, ok? Que são formas competindo, e cita alguns lugares em que esse processo acontece. De fato, a letra B está correta. Letra C, em nenhum momento o autor do texto afirma isso. Ele apenas esclarece que você e tu são variantes que convivem em todo o país. O que o autor do texto não afirma? Olha o que diz a letra C. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Não é isso que ele diz lá no texto. Ó, tanto que ele diz que o tu convive com você. Então, não é questão de informalidade, ok? Vejamos a letra D. Não mesmo. O autor até esclarece que, a depender do contexto comunicacional, informal ou formal, será utilizada uma das formas. Vamos ver o que diz a letra D. A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. Não mesmo, gente. Tanto que ele fala aqui, ó, no texto, que antigamente era utilizado o senhor, depois o você, e o tu já mostrava até mesmo um nível de informalidade. Olha aí, ele está explicando toda essa situação. Então, eu não posso dizer que é uma inexistência aí da informalidade, como está afirmando aqui a letra D. E a letra E diz o seguinte: negativo, até porque hoje em dia há uma alternância entre o uso de você e tu. Vamos ver o que diz a letra E. Olha o que está dizendo a letra E. O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. Não mesmo, gente. Tanto que ele fala aqui no início do texto que antigamente, olha aí, ó, era o pronome de tratamento senhor, depois passou a ser você. Então perceba que a língua não se mantém o quê? Inalterada. Pelo contrário, ela muda ao longo do tempo. Ok? Então, sabendo dessas informações de fato, o nosso gabarito é a letra B de bola, ok? Gente, então nós vimos aí na questão de número 1 sobre os usos dos pronomes e aí como a língua se altera no decorrer do tempo, ok? Sabendo essas informações, vamos para a questão de número 2, que basicamente vai trazer a mesma ideia. Vamos lá? Então, a questão de número 2 diz o seguinte, do Enem 2016. Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem. Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio, dizer mermão e é mesmo para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. Então perceba que no decorrer do texto nós temos aí expressões típicas da fala carioca, ok? O ele é um querido. É uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. O comando da questão diz o seguinte: entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. A respeito desse repertório, atesta-se o quê? Letra A. Isso atesta uma desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos? Letra B. Inadequação linguística das expressões carioca às situações sociais apresentadas? C. Reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes? Letra D. Identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca? Ou variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes? Vamos ver qual é o nosso gabarito? Letra D de dado, que diz assim: identificação de usos linguísticos próprios da tradição carioca. Tanto que a gente viu aí expressões, mermão, é mesmo, né? Que eles não falam é mesmo. Tipicamente o que? Da tradição carioca, por isso que o nosso gabarito é letra D de dado. Mas vejamos por que não são os demais. Ó, letra A.
Em nenhum momento afirma-se que essa invenção carioca é uma desobediência à norma padrão. Eu não percebi isso no texto, ok, gente? Voltando aqui ao texto. Em nenhum momento do texto percebe-se que é uma desobediência à norma padrão, ok? Vamos ver a próxima. Negativo, letra B, pois as formas são utilizadas a depender do contexto. Vamos ver o que diz a letra B. Inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. Mentira, gente. Tanto que o texto fala que a depender da situação, nós usamos uma das expressões aí. Então, de fato, letra B, nada a ver. C. Em nenhum momento falou-se de as formas terem relação com a escolaridade dos falantes. Quem tem 13 anos fala assim, quem tem 14 fala desta outra maneira. Então, realmente, letra C não entra. Letra D é a correta, visto que esses termos são vocabulários da própria tradição carioca. E a letra E diz assim, em nenhum momento falou-se de as formas terem relação com a faixa etária dos falantes. Porque olha o que diz a letra E. Variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. Por isso que o nosso gabarito, de fato, é letra D de dado. Gente, então na questão de número 2, nós vimos aí conceitos que estão lá nas aulas teóricas a respeito de inadequação linguística, variantes, ok? E nós vimos expressões próprias da tradição carioca, beleza? Sabendo disso, agora nós vamos para a questão de número 3. A questão de número 3, que é do Enem 2021, diz assim, caso pluvioso. A chuva me irritava até que um dia descobri que Maria é que chovia. Então, gente, nós sabemos que Maria não chove, né? Então, nesse caso aqui, Maria está chovendo, está no sentido conotativo, ou seja, o sentido não real. A chuva era Maria e cada pingo de Maria ensopava meu domingo. O cara só podia estar apaixonado, não é? Continuando. E meus ossos molhando me deixava como terra que a chuva lavra e lava. E eu era todo barro, sem verdura. Maria, chuvosíssima criatura. Gente, só um detalhe aqui. Não sei se vocês perceberam a palavra chuvosíssima. Ela não existe, ok? Foi uma invenção aí justamente para este texto. É o que nós chamamos de neologismo, toda vez que há uma criação de palavra. Ela chovia em mim em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna, ativa, nossa. Considerando-se a exploração das palavras, lembrando que este é o comando da questão, Maria e chuvosíssima no poema, conclui-se que tal recurso expressivo é o quê? Então, como eu falei no decorrer do texto, eu até marquei para vocês, que Maria está chovendo, então nós estamos aí no sentido conotativo, porque Maria não chove, certo? E chuvosíssima é um neologismo, uma criação aí de palavras. Então vamos ver o que esses recursos expressivos podem nos dar como conclusão. Letra A. Registro social típico de variedades regionais. Variante particular, letra B, presente na oralidade. Letra C, inovação lexical singularizante da linguagem literária. D, marca de informalidade característica do texto literário. Ou E, traço linguístico exclusivo da linguagem poética. Então, o nosso gabarito, gente, é a letra C. Veja que é uma inovação lexical. Por que, professor, inovação lexical? Vou até marcar aqui, ó. Inovação lexical porque nós temos aí Maria como uma chuva e a criação da palavra chuvosíssima. Então, realmente é uma característica singularizante, singular da linguagem literária, que pode aparecer aí no poema, na música, no conto, etc. Mas vamos ao nosso gabarito comentado. Letra A. Em nenhum momento falou-se que essa configuração é de uma região. Se nós percebermos aqui o texto, em nenhum momento nós falamos aí que a chuva por meio de Maria é de uma região ou que chuvosíssima é de alguma região, ok? Vamos ver o que diz a letra B. Não é uma variante particular da oralidade. Isso acontece também na escrita, a depender do contexto comunicacional.
Olha o que diz a letra B. Variante particular presente na oralidade. Não, gente, nós acabamos de ver aí que isso pode ser também uma característica do texto, o que? Escrito, ok? Então, a gente não pode restringir a oralidade aí, porque o texto não falou disso. Letra C, correta, pois na linguagem poética há licença poética. O que é a licença poética? O autor pode quebrar as regras da norma padrão, ok? É justamente o que o autor faz. Usa o neologismo em chuvosíssima, foi o que eu expliquei aí, a criação de chuvosíssima, neologismo, e grafa Maria com letra minúscula. Essa é uma outra característica, né? Sendo que essa deveria ser com letra maiúscula. Como eu falei, Maria, além de chover, está escrita com letra minúscula, sendo que nomes de pessoas são grafados aí com letra maiúscula, ok? Então, de fato, é uma licença poética singularizante aí. Letra D. Não, a informalidade não é exclusiva do texto literário, já que ele pode estar de acordo com a norma padrão. Existem, inclusive, poemas aí que estão, de fato, de acordo com a norma padrão. Então, eu não posso dizer que a informalidade é restrita ao texto literário. É o autor quem decide, quebrarei as regras ou não, porque veja o que diz a letra D. Marca de informalidade característica do texto literário. Não mesmo, ok, gente? Tanto que, repetindo, o texto literário pode seguir a norma padrão. E a letra E diz assim, não, essa característica não é exclusiva do texto literário, visto que o autor pode decidir não explorar as várias possibilidades da língua. Por exemplo, sair do sentido denotativo e ir para o sentido conotativo. Veja o que diz a letra E. Traço linguístico exclusivo da linguagem poética. Não, gente, não é exclusivo porque o autor pode dizer eu não quero usar isso no meu poema, por exemplo. Então, não é um traço exclusivo da linguagem poética e o nosso gabarito, de fato, é letra C de casa, ok? Nós vamos agora para as considerações finais. Gente, então, neste simulado, nós vimos aí conceitos de variação linguística dentro das questões, vimos também o conceito de variante, inadequação linguística, e uma das questões misturou variação linguística com o texto literário, ok? Você, acredito eu, deve ter percebido que são questões do Enem, então se você vai fazer o Enem, olha aí, você já conseguiu visualizar o assunto variação linguística dentro das questões do Enem. Lembrando que você não pode deixar de seguir as nossas redes sociais, ok? Siga as redes sociais do Conquistar. Também não se esqueça de seguir as minhas redes sociais, @professora Milena Maranhães. Lembrando, você tem que registrar este momento e marcar o seguinte, além do Conquistar e a minha rede social, colocar a hashtag Conquistar22. Agora, para você fazer isso, vou tirar uma selfie com você e aí você coloca lá nas suas redes sociais. Vamos lá, momento da selfie. 3 segundinhos. Foi, 3 segundinhos aí, coloquei até no dedo para você. É isso e nos vemos no próximo episódio. Até lá, gente!